que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz, eu sou o pastor Luiz Gustavo, mais uma vez aqui para meditar a palavra de Deus com você. Que Deus abençoe você, sua família, sua casa. E hoje eu quero convidar você para pensarmos juntos a partir do que o rei Davi escreve no Salmo 68. Um salmo onde ele traz ao meu coração aqui algo que já foi ministrado ao meu coração lá no Evangelho. Eu espero que essa palavra aqui ela te encoraje hoje a lidar com algumas questões da sua vida. Eu vou ler o Salmo 68, mas eu não vou fazer toda a leitura do Salmo 68. Eu vou ler apenas os 4 primeiros versículos. Entendo que aqui está a base da reflexão e vou ver de uma maneira muito tranquila, como é costume de alguns salmos, principalmente os de Davi, que o restante do salmo vai, na verdade, ser um eco daquilo que foi estabelecido na primeira estrofe, da música, da canção. Os salmos eram canções, lembra disso? Então, na verdade, há uma variação do mesmo tom, da mesma essência, da mesma proposta feita no primeiro verso. Então eu quero apenas analisar o primeiro verso com vocês, a primeira estrofe desse salmo, que vai do verso 1 até o verso 4. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. Levanta-se, Deus, dispersam-se os seus inimigos. De sua presença fogem os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perecem os iníquos. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome. Exultai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome. Exultai diante dele. Amém? Bom, palavra muito interessante. Agora, o grande desafio, não apenas dos Salmos, mas de toda a literatura do Antigo Testamento, é você ler, e entender como que eu vou trazer esse texto lá da cultura antiga, lá da velha aliança, para os meus dias de hoje, para a minha vida pessoal, para o que eu estou vivendo. Essa aqui é a grande dificuldade de se ler textos do Antigo Testamento. Eu vou te dizer que na leitura dos Salmos essa dificuldade fica maior. Por quê? Porque os Salmos são poéticos. Na verdade, é uma expressão artística, uma expressão poética, é uma expressão cultural. Então há uma beleza, há algo que transborda de belo no Salmo. Mas isso às vezes camufla. Muitas vezes essa beleza poética do Salmo camufla, esconde um pouco a ideia original da bênção do Salmo, não no seu contexto poético, mas para a sua vida. Porque o Salmo é um recurso, é um instrumento, é uma literatura, antes de ser poética, é uma literatura de bênção para a tua vida. Então a gente não pode apenas analisar aqui a poesia. Nós não podemos nos limitar à poesia do Salmo, ao belo do Salmo. Mas nós precisamos trazer de maneira prioritária para a nossa vida qual é a bênção, qual é a orientação, qual é o ponto onde a tua alma e o teu cristianismo vão ser aqui edificados. Amém? Então, perceba aqui, Davi começa dizendo assim: levanta-se Deus e dispersam-se os inimigos. De sua presença fogem os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como se derrete a cera no fogo, assim, na presença de Deus, perecem os seus inimigos. Aqui a primeira coisa que a gente precisa entender é encontrar onde nós estamos. A primeira questão aqui tem a ver com a localização. Qual é a tua localização nesse salmo? Você está do lado de Deus ou você está do lado daqueles que o aborrecem? Isso é interessante, que me traz à memória que os inimigos de Deus serão automaticamente os nossos inimigos se nós estivermos do lado de Deus.
Se nós não estivermos do lado de Deus, se a nossa vida, se o nosso testemunho, se a nossa confissão, se a nossa inclinação espiritual for contrária a Deus, logo Ele será os nossos inimigos. O nosso inimigo. Por quê? Porque nós estaremos do lado dos inimigos de Deus. Esse é um problema. E uma das questões culturais dos nossos dias, né, é o mundo, é a mídia, é a cultura, é o século, tentando dizer que você pode ser amigo de Deus, que você pode estar do lado de Deus, que você pode ser filho de Deus, a despeito de não se posicionar do lado das coisas de Deus. Tem pessoas que são contrárias a toda a lei de Deus. Tem pessoas que são contrárias a tudo o que é Deus. Tem pessoas que caminham nos caminhos contrários dos de Deus, mas querem dizer que amam a Deus, mas querem dizer que servem a Deus, mas querem declarar que são amados por Deus a despeito de suas escolhas, a despeito do seu lado. Lembra-se quando o apóstolo João diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus? Aqui não resta sombra de dúvida. Aqui você não tem base, então, para viver a sua vida de maneira dissoluta, de maneira alheia à verdade da palavra de Deus e ainda assim querer usufruir das bênçãos da intimidade com Deus. Essa questão de intimidade com Deus também é uma coisa muito complicada, né? Para muita gente, para muitos cristãos, intimidade é uma coisa que parece ter referência apenas com os elementos litúrgicos. Tem gente que acha que a intimidade com Deus é algo que você tem no culto, na oração, na caminhada, no sentido de como é que se fala, como é que se porta, enfim. Intimidade com Deus é uma coisa que tem a ver com a vida. Quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais eu vou ter intimidade com Deus da palavra. Porque Deus, Cristo, eles se revelam através da palavra. Se eu não conheço a palavra, eu não conheço Deus da palavra. E isso tem que ser algo claro para mim. Né? Hoje nós vivemos um analfabetismo bíblico, hoje nós vivemos uma inanição bíblica, assim, tamanha por parte dos cristãos. E esses querem abrogar o título de serem aqueles que são íntimos de Deus. Você pode passar o dia inteiro orando, porque se oração apenas fosse intimidade com Deus, os muçulmanos iam ter muita intimidade com Deus. Os budistas iam ter muita intimidade com Deus. Tá? E aqui eu não estou fazendo nenhuma distinção de religião, não. Eu só estou mostrando que o meu cristianismo, a fé que eu professo, me faz entender, né, que não é pelo muito orar. Lógico que quem tem intimidade com Deus fala com Deus, conversa com Deus. Mas eu preciso ter conhecimento da palavra do Senhor. Então, o que eu aprendo aqui imediatamente com esse texto? Eu aprendo que eu preciso me posicionar. Eu preciso estar do lado de Deus, para não ser inimigo de Deus. Né? Quando ele se levanta, os inimigos dispersam. E aqui eu tenho um outro problema que eu quero analisar aqui. Qual é? É quando eu estou do lado de Deus, mas de alguma maneira objetiva, eu tento, lógico que de maneira inconclusiva e ineficiente, lutar as batalhas que não são minhas. Porque os meus inimigos, antes de serem meus inimigos, são inimigos de Deus. Sabe que a gente cria alguns inimigos que são só nossos também, né? Para você dizer que os inimigos de Deus são os teus inimigos, você tem que estar do lado dele, você tem que estar defendendo a bandeira dele, você tem que estar defendendo a causa dele. Nós, por nossa livre e espontânea vontade, nós arrumamos tretas e arrumamos problemas e arrumamos coisas que Deus não tem nada a ver com isso. Né? Às vezes a gente quer espiritualizar algumas batalhas que não são espirituais. Às vezes a gente quer espiritualizar algumas coisas que são absolutamente físicas e terrenas. Isso é complicado. Então, eu preciso entender aqui que os inimigos de Deus são inimigos meus, mas por conta da guerra que eles fazem com a verdade, com os valores, com os posicionamentos que Deus dá
para que eu siga na minha vida, para que a igreja siga. Então, todo o movimento contra os valores e a verdade da igreja é um movimento contra mim, é um movimento contra o meu Deus, e eu estou do lado dele. E aí eu tento muitas vezes lutar sozinho, mas a minha luta não vai dispersar os meus inimigos, a minha força não vai dispersar os meus opositores, né? Não é a minha força que vai fazer com que os meus inimigos se dissipem como fumaça. Não é a minha ousadia e a minha potência que vai fazer com que os meus inimigos derretam como cera. Mas é exatamente o meu Deus, o inimigo maior deles, que vai fazer com que isso aconteça. Então Deus precisa estar lutando a minha luta, guerreando a minha guerra, indo à minha frente. E a primeira palavra que acontece aqui é: levanta-se Deus e dissipa os inimigos. E aí eu me lembro, sabe de quê? Eu me lembro daquele barco que acontece 1000 anos depois dessa história aqui, porque Davi está a 1000 anos de distância de Cristo. No Mar da Galileia, os discípulos estavam no barco atravessando aquele grande lago que era o Mar da Galileia, chamado de mar, mas na verdade era um lago, né? Um grande lago de grandes proporções. E sobre o mar veio uma grande tempestade e balançava o barco e punha o barco a perigo de naufrágio, e a morte seria certa naquele lugar. E os discípulos se angustiavam profundamente e de repente, quando não se tinha mais nada para fazer, as velas foram baixadas, os remos tentaram levar o barco para uma outra direção, eles puxavam as cordas, tentavam jogar as âncoras, todo o esforço que lhes era possível para tentar estabilizar o barco. E a gente faz muito esforço às vezes para estabilizar o barco da nossa vida. Mas tem momentos que as nossas forças, que as nossas habilidades, que os nossos recursos são absolutamente infrutíferos, incapazes e impotentes diante das tempestades que se armam diante do mar da nossa vida. E não há o que fazer. Esses inimigos externos são muito maiores do que nós, do que da nossa força. Então, de repente, eles olham para o barco e percebem que Jesus estava dormindo. Que Jesus estava ali em uma posição de inércia em relação ao desespero, em relação ao medo, em relação ao terror que tomava conta do coração de todos aqueles apóstolos ao barco. Então eles vão despertar Jesus. E essa metáfora aqui, eu penso que ela encontra lugar nesse Salmo de Davi, porque muitas vezes a gente está vivendo, a gente carrega Jesus no barco da nossa vida, mas de maneira inerte, em módulo desativado. O que é carregar Jesus no barco da nossa vida em módulo inerte, em módulo desativado? É quando ele está lá no meu espaço cultural, no meu espaço social, é quando ele está na minha vida de alguma maneira, mas ele não está sendo relevante, quando ele não está sendo ativo. E como Jesus se torna ativo na nossa vida? Quando nós ativamos a palavra dele, as virtudes dele, quando nós andamos nos ensinamentos dele. Porque se você confessa Jesus, acredita em Jesus, diz que acredita em Jesus, mas não segue a palavra, mas não confia nele, mas não se coloca diante dele, não se submete a ele, não o coloca em lugares de prioridade na sua vida, é como se ele estivesse no teu barco, mas dormindo, sem poder fazer nada. Não porque ele não possa, a impotência aqui não tem a ver com ele, mas tem a ver com você. A inoperância aqui não tem a ver com ele, mas tem a ver com você. E ele dorme propositalmente para ver aonde está a sua fé, do que é feita a sua fé. E aí então, os discípulos o levantam, o acordam. E aqui o texto começa dizendo: levanta-se Deus, e os inimigos se dissipam. Talvez você hoje seja uma pessoa que esteja lutando a sua própria vida, guerreando a sua própria guerra, trilhando o seu próprio caminho, levando Jesus adormecido na tua vida.
É você quem adormece a palavra. É você quem adormece a ação do Espírito na tua vida. Porque você não prioriza, você não coloca Jesus no lugar de direito dele, no trono da tua vida, no lugar mais importante, no pódio mais alto da tua vida. E você não se vale dos recursos que ele te dá e ele está adormecido. Então você precisa trazer isso de volta. Porque o verso 3 diz assim: os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. E o verso 4 diz assim: cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome. Senhor é o seu nome. Exultai diante dele. A beleza desse salmo aqui é que nós despertamos a Deus quando nós o louvamos, quando nós o exaltamos, quando o nosso cântico não é mera profecia de boca, mas é quando o louvor do Senhor está no nosso coração. É cantando sobre os problemas, é cantando sobre as tragédias, é louvando a nosso Deus a despeito das circunstâncias, que nós descobrimos na caminhada que o seu nome é Senhor. Senhor sobre todas as coisas. Senhor sobre o medo, sobre o caos. Senhor sobre a vida. Senhor sobre a morte. É louvando ao Senhor que nós fazemos com que ele se levante. E quando o Senhor se levanta na minha e na sua vida, os nossos inimigos se dissipam. Não tente dissipar os seus inimigos pela tua força, nem pela tua sabedoria, nem pela tua experiência, nem pelas patentes que você traz aí no teu ombro, as suas posições, se você é isso, se você é aquilo, mas quem põe os seus inimigos a se baterem em retirada da tua vida é o Senhor. É quando ele se levanta, é quando Jesus é entronizado na tua vida, as coisas começam a caminhar. Querido, a despeito da luta, a despeito dos problemas, das consequências que possam estar diante de você, exultai, salmodiai diante do Senhor, adorai e louvai diante do Senhor, e ele estará sempre à frente da sua vida, indo e abrindo todos os seus caminhos e te protegendo de todo o mal. Que essa seja uma palavra boa para a tua vida e que você desperte o Senhor do barco da tua vida e siga a sua viagem. Com todos os problemas, com todas as lutas, mas com ele a bordo, com ele ativando todos os recursos e todas as bênçãos do céu para a tua vida. Amém? Que Deus abençoe você, que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida e nós nos encontraremos no próximo programa Graça e Paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus. Vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.